Olá, amigos do TradingView, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Leandro aqui. Hoje falaremos a respeito de uma estrutura que você pode utilizar como base para criar um bom plano de trade, tá? Aqui são pilares que eu considero essenciais para que você consiga navegar aí no mercado financeiro, tá? Começando, obviamente, por gerenciamento de risco, tá? Então, observem o seguinte, o que para mim é fundamental no gerenciamento de risco? Começando com o custo de oportunidade. A maior parte das pessoas que vêm para o mercado financeiro pensam no quê? É aqui que eu vou ganhar muito dinheiro. E elas acabam esquecendo que para você estar exposto a algo que pode te trazer um retorno, ou seja, para que você tenha eventualmente algum ganho, você tem que estar exposto o seu capital a risco. Então você tem um custo dessa oportunidade de ganhar dinheiro. E as pessoas, por não medir o custo da oportunidade, ou seja, o quanto de risco estão dispostas a tomar, acabam acreditando num ganho fácil e, ao buscar muitos lucros, acabam tendo algumas perdas, às vezes até muitas perdas, né? Tem um ditado até que diz que o peixe vê a isca, mas não vê o anzol. Então, quando tu observar uma possibilidade de muito ganho, observa o teu custo de oportunidade por trás disso e vê se realmente tu está entrando com uma mão adequada, com um lote adequado para talvez essa oportunidade. Porque às vezes uma grande oportunidade com a mão errada pode trazer um prejuízo muitas vezes irreversível, tá? Então, fique atento ao custo de oportunidade. Sempre isso vai ter que estar disposto, tá aqui como predisposição para você tomar uma posição, tá? Então, ó, isso aqui está dentro do meu custo de oportunidade, eu estou com um risco adequado para tomar essa posição? Estou. Então, ela é para mim. Se não tiver, se tiver um custo muito alto para tomar a posição, talvez não seja a operação para você, tá? Buscar também levar em consideração que o custo de oportunidade tem que seguir algumas diretrizes, tá? Algumas pessoas definem ele como estando entre 1 a 5% do teu capital. Então, uma operação vai ter uma alocação de mais de 1 a 5% do meu capital? Vai. Então, talvez tu está se expondo demais a essa oportunidade. Está ficando muito caro essa oportunidade. Então, tentar talvez trabalhar dentro desses modelos. Ou o modelo com que eu trabalho, que é caixas operacionais. Eu simplesmente divido meu capital em caixas, então vou fracionando o capital, e eu trabalho com caixas a fim de trabalhar modalidades diferentes, né? Então, por exemplo, aqui eu consigo dividir o capital em várias caixas a fim de trabalhar de maneira controlada oportunidades diferentes a fim de reduzir meus riscos. Então, eu consigo trabalhar uma quantidade maior de oportunidades com sempre um capital específico e o risco vai ficando diluído porque eu tenho mais oportunidades, tá? Através das caixas. Não que isso não aconteça com percentuais, tá? Mas com percentuais muitas vezes é mais difícil de se controlar. Eu digo isso por experiência própria, tá? Então, tu pode tentar trabalhar com um percentual de capital, mas fica mais difícil de se controlar, tá? Então, eu prefiro trabalhar com caixas operacionais. Um ponto importante é que as caixas te beneficiam para, na hora de tu aumentar as suas caixas que estão te trazendo uma performance boa. Então, por exemplo, tu está operando uma modalidade que está te dando retorno legal, tu pode aumentar a quantidade de caixas dessa modalidade. E da mesma forma, se estiver dando errado, né? Tu está operando uma modalidade, talvez aqui, alguma dessas modalidades está te trazendo prejuízo, tu pode reduzir o número de caixas, tá? A gente já vai falar um pouco sobre essas modalidades, mas já te digo que às vezes tu pode ter uma quantidade maior de caixas para uma modalidade específica que tu opera melhor e algumas outras caixas ou quantidade de caixas menores ou caixas mais leves, né, um recurso menor em cada caixa, em outras modalidades que tu não opera tão bem ou tu está tentando aprender a operar na modalidade em si, tá? Então vale a pena tu pensar nisso. A ideia de ter caixas também com pesos diferentes para cada modalidade é justamente maximizar o ganho e minimizar as perdas, tá? Então isso faz bastante sentido para que tu consiga evoluir aí no teu operacional. Outra ideia é apetite ao risco. Quanto é o valor que tu aceita de drawdown máximo, ou seja, declínio máximo do teu capital? Eu aceito no máximo 10% do capital total. Então tem que talvez separar uma parte para deixar
em algum modelo operacional de prazo maior e trabalhar prazos menores que vão ter uma volatilidade maior com um certo apetite reduzido. Então, trabalhar essas ideias a fim de que tu consiga se sentir confortável dentro do teu plano de trade, tá? Quantidade de operações. Tu quer operar e ser muito ativo no mercado? Tu quer operar o intradiário com scalp ou day trade? Tu quer ter 20 operações no dia ou tu quer ter 5 operações no mês? Depende. Então, o teu apetite ao risco, a tua disposição a estar exposto ao risco no mercado, vai fazer com que tu tenha que decidir alguma dessas ideias aqui. Isso é crucial para que tu defina uma estratégia. Uma vez que tu definir, responder todas essas perguntas, tu consegue definir bem qual que é a tua ideia e tu pode seguir nesse caminho. Daí fica bem mais fácil, né? Percentual alocado em cada modalidade, caso tu decida operar mais que uma, né? Então, por exemplo, eu acabo operando mais intradiário como day trade e também swing trade. Então, essas são as minhas modalidades com maior atividade hoje. Então, eu opero mais day trade e swing trade. Quando eu opero swing trade, eu tenho caixas mais parrudas, com uma quantidade mais concentrada e uma quantidade menor de caixas. Quando eu entro em day trade, eu tenho uma quantidade muito maior de caixas operacionais, porque eu posso operar alguns papéis diferentes, ou até mesmo operar índice dólar. Então eu posso separar aqui uma disposição de quantidade de recurso para cada operação para diluir meu risco. Então eu tenho uma quantidade maior de oportunidades frente ao risco. Tá? Então a ideia é, como o sinal intradiário tem uma confiabilidade menor, porque tem uma informação contida em um tempo menor, a tua estratégia ela tem que levar em consideração isso. Então, na minha leitura, o meu capital tem que ser menor para operar estruturas dentro de intradiário, tá? Mas eu confesso para os amigos que tento operar scalps muitas vezes com caixas operacionais muito pequenas, com poucas caixas inclusive, e tenho dificuldade. Então eu vejo dificuldade de operar scalp, mas já acabo me saindo melhor em day trade e swing trade. Tá tudo bem. Então qual que é a minha ideia aqui? Sigo a ideia do meu custo de oportunidade. Reduzo minha quantidade de caixas em scalp, deixo elas menores, aumento no que está indo bem. Então aqui, pessoal, outro ponto importante é registro e revisão. Tu precisa registrar teus trades, tu precisa ter uma planilha de controle, tu precisa definir informações importantes, obrigatórias na minha opinião, tá? Isso é o que eu vejo, ok? Então, quais informações? Informações das operações. Quais são as básicas na minha ideia? Primeiro, data, hora, ativo, modalidade, lote, entrada, saída, lucro ou prejuízo. Isso aqui tu precisa ter, na minha opinião, de maneira obrigatória. Dados do dia: máxima, mínima, abertura, fechamento, fase majoritária em que o mercado operou. Então, por exemplo, eu trabalhei de manhã, o mercado operou na maior parte do dia em rompimento, em lateralidade estreita, em canal amplo. Definir a fase majoritária que o dia trabalhou. Caso tu opere o intradiário e day trade. Caso tu opere swing trade, defina o quê? Os dados da semana, tá? Então, tem que levar em consideração essas nuances também, tá? Notas com base no seu modelo. Tu tá operando intradiário, muitas vezes tu entrou numa operação e depois que o gráfico foi construído, tu viu que aquilo não seria o melhor ponto. Dá nota. Quanto eu dou para uma nota da minha entrada aqui? Isso aqui foi uma entrada a 4. Pô, por que foi uma entrada a 4? Eu vendi baixo numa lateralidade. Eu comprei alto num swing prolongado de alta. Então, dá nota para tu saber metrificar isso. Descreva a operação. Descreve lá. Entrei utilizando estratégia tal, meu lote tamanho tal, foi contra ou a favor da tendência, meu sentimento era tal, abri a operação por isso. Descreve a operação. Por que tu fez a operação? Para depois que o gráfico estiver pronto, tu revisitar o teu pensamento de tomada de posição. E, pessoal, o mais importante, revisão no final do dia, revisão no final da semana e revisão no final do mês. Revisão no final do mês, para mim, é crucial, na minha opinião. Eu pego essas notas, eu vejo os meus piores trades e os meus melhores e tento nunca mais fazer os meus piores e tentar aumentar a quantidade de trades com nota elevada. Pensem nisso. Se tu conseguir metrificar isso, tu tende a ficar melhor cada vez, tá?
Então, isso é um ponto relevante que eu acredito que seja muito bom ser trabalhado. Outra ideia, payoff. Ou taxa de acerto elevado. Precisa escolher. Teu modelo operacional vai privilegiar teu payoff ou a taxa de acerto. Caso te privilegie a taxa de acerto, tem que levar em consideração que caso tu venha trabalhar preço médio, tu tem que lembrar que o teu gerenciamento de risco ele tem um custo de oportunidade. Tu não pode tentar sair disso. Então, respeitar primeiramente o gerenciamento, tá? E uma informação muito relevante, tá? Nunca faça preço médio para negar um stop do teu operacional. Tá? Respeite seus stops, respeite seus modelos. Isso é muito, mas muito crucial para sobreviver no mercado. Outra ideia, teu operacional vai ter entradas de rompimento, de gatilho, com ordens de stop, de gatilho, né, de acionamento, ou vai ser entradas por pullback em regiões, ou vai ser ordens limitadas em regiões de defesa, suporte e resistência, zona de briga. Como é que tu vai trabalhar tuas entradas? Teus stops vão ser percentuais de financeiro ou vão ser stops só na mudança de fase de mercado? Tem gente que opera gradiente e só sai da posição quando muda a fase do mercado. E tá tudo bem, se a pessoa consegue operar desse jeito, tá tudo bem. O que importa no mercado é definir o que vai fazer e executar o que está definido, tá? Não importa se a pessoa opera X, se opera Y, se funciona para ela e ela consegue extrair recursos do mercado, tá tudo bem. O que importa é seguir o que definiu de maneira prévia, tá? Outro ponto relevante, alvos. Tu vai usar alvos definidos? Tu vai trabalhar, por exemplo, com alvo de range. Ah, isso aqui vai ser projetado uma estrutura de figura, isso aqui vai ser alvo Fibonacci, isso aqui vai ser alvo de uma barra projetada, isso aqui é uma barra de ignição projetada. Tu vai fazer o quê? Tu vai definir alvos previamente ou tu vai carregar operações com trail stop? Ou tu vai unir as duas técnicas? Por exemplo, eu vou tirar uma parcial no alvo aqui dessa estrutura projetada e vou tentar carregar outra operação, essa operação com barra-barra, ou talvez levar a operação para o leilão, ou tentar levar para um swing trade. O que tu vai fazer? Se estiver operando ações, ou operando índice, ou operando dólar, tu tem que saber o que tu vai fazer. Então já define isso antes, para que na hora que tu estiver executando, tu saiba de maneira clara o que tu está fazendo. Especialidade operacional. Tu vai operar tendência? Se tu operar tendência, qual vai ser a fase da tendência que tu mais vai operar? Canal estreito, amplo, rompimento, tá? Define o que vai ser o dia que tu vai operar e tu vai conseguir extrair a maior parte do recurso do teu mês, tá? Porque isso acontece, pessoal. As pessoas acham que quem opera day trade ganha dinheiro todo dia. Não é verdade, não é verdade. Day trade, tu pode estar exposto a todo dia, mas às vezes em um dia tu faz o mês. E às vezes em um dia tu perde o mês, tá? Se tu não tiver o gerenciamento necessário, tá? Se tu tiver um gerenciamento correto, tu não vai perder o teu mês no dia. Mas se você tiver uma especialidade na fase do mercado que está sendo construído, souber operar muito bem aquilo, por exemplo, sabe operar muito bem fase de rompimento, tu vai conseguir ganhar muito dinheiro naquele dia, talvez fazer teu mês, ou bater recorde, ou bater meta, enfim, consegue fazer isso se tu se especializa. Ou tu vai operar, por exemplo, lateralidade ou pontos. Por exemplo, hoje no índice futuro, gráfico de 5 minutos, que é o que eu opero, eu operei uma barra de reversão tentando romper a máxima da primeira hora, né? Eu só opero a primeira hora em pontos de máxima e mínima, e aconteceu isso. Tive uma barra de reversão na máxima do dia anterior. Era uma venda, stop acima da máxima, perdendo a mínima. O alvo meu era uma vez o meu risco projetado. O alvo, por consequência, era na linha d'água. O que aconteceu depois? Na linha d'água eu tive um fundo duplo, eu tive uma compra. Então eu vendi dentro da primeira hora, depois eu comprei. E as duas operações deram certas, trabalhando os pontos que eu já estudei várias vezes. Então, vendi uma armadilha de rompimento dentro dos primeiros minutos, né, dentro da primeira hora, que é raro eu operar, a não ser que aconteça algum tipo de armadilha como essa. E depois eu comprei um fundo duplo dentro na região da linha d'água, tá? Então, isso aí tu pode definir, e se for uma estratégia, tu pode executar ela. Por quê? Porque tu já tem definido de maneira prévia, ok? Tipo de mercado. O que tu vai estar operando? Tu vai estar operando índice, ações, dólar, commodities, forex, criptos. Tu vai estar operando o quê? Tu vai operar juros? Tu vai montar estrutura de opções? Só vai operar opções? Tá tudo certo, tá? Vai operar opções de índice, opções de ações? Tu pode definir o que tu vai fazer. Só que tu precisa saber o que tu está fazendo. Lembrando disso de novo, teu plano de trade é justamente para te dar um norte, para onde tu vai. Tu tem que ter clareza.
Então, qual mercado tu vai operar? Tu vai usar o que para operar esse mercado? Tu vai usar análise técnica para fazer a tua leitura? Tu vai usar a leitura de fluxo? Por exemplo, a maior parte das pessoas que eu conheço com operações opera com base em análise técnica, mas eu sei de pessoas que operam bem com leitura de fluxo. E tá tudo certo. Mas é pouco comum. Agora, eu vejo muitas pessoas operando dólar com fluxo. Mas eu também conheço várias pessoas que operam dólar com candles, com Renko. Tá tudo certo. Então, não importa qual que é o tipo de leitura que a pessoa vai fazer, se ela trabalhar bem aquela leitura e entender bem o mercado que ela está trabalhando. Mas isso precisa ficar bem definido. Qual o tipo de operação que a pessoa vai fazer? Ela vai fazer operações comuns, por exemplo? Vai montar uma operação em ações, tem alvo, stop? Ou é alvo ou stop, tem parciais, tu vai carregar a operação? Ou ela vai movimentar uma estrutura de proteção, por exemplo, ela vai ficar comprada no índice e vendida no dólar. Ou ela vai montar uma estrutura de opções, comprando uma ação e vendendo uma opção. Ela pode fazer algumas estruturas de hedge também. Ela pode montar alguma ideia como essa. Tá? Então, tudo tem que deixar bem definido de maneira prévia. E aí, galera, regras gerais do mercado, tá? Tu tem que saber que tipo de mercado tu está operando e saber níveis de alavancagem que esse mercado te proporciona, a volatilidade, interferência externa, agendas econômicas ou notícias relevantes para o teu mercado, matéria-prima, no caso de commodities, por exemplo, eu querer que as ações da Petrobras suba no dia que o petróleo está caindo muito, é uma possibilidade? É. Mas vocês vão concordar comigo que um petróleo, por exemplo, abre amanhã caindo 3%, é difícil a ação da Petrobras abrir com um gap de 2% para cima, né? A gente tem uma diferença. Aqui a gente está, né? Então, o que acontece? Ter uma noção. Então, por exemplo, eu quero operar criptos. É difícil eu me posicionar em long em uma altcoin com BTC afundando, porque ele funciona meio como um índice. Quero operar ações americanas, por exemplo. A Nasdaq está apontando para baixo. Vou comprar a Apple? Talvez não. Então, ter uma noção, né? Saber o que por exemplo, quais são as interferências do mercado, isso faz bastante sentido. No caso de dólar, quem opera dólar tem que estar com um olho no peixe e outro no gato, né? Olha a notícia, olha a operação, o gráfico em si, ou o fluxo. Por quê? Pessoal, dólar é a moeda mundial, moeda de troca, moeda cambial, e aqui a gente vê muito operador de dólar tendo que ficar focado em notícia. Por quê? Porque, pessoal, é o ativo com maior variável exógena do mundo. Tudo interfere no dólar. Todo mundo trabalha com dólar. Então, tem interferências mundiais. Então, qualquer coisa pode fazer o preço oscilar. O preço do ativo, dólar em si, oscilar. Então, precisa ter uma noção disso também. E aí, pessoal, uma regra para qualquer mercado, né? Aqui tem algumas regras para qualquer mercado. Sempre tem um fundo de emergência antes de operar renda variável. Tu não pode operar mercado de risco sem uma reserva de emergência. Por quê? Porque em um pane que tu vai falhar aí o teu gerenciamento, algo do tipo, tu não vai ter reserva. Então tu precisa estar exposto à renda variável sabendo que tu tem alguma garantia para que tu consiga trabalhar de maneira tranquila, de maneira profissional. Não extremamente tenso sobre cada operação. Tenha um plano, e esse plano tem que ter, obrigatoriamente, na minha opinião, um fundo de emergência. Talvez 12, 24, 36 meses de garantia para que tu consiga operar aí renda variável. Leandro, eu não tenho como fazer isso ainda. Talvez, então, guarda 6 meses, 1 ano, para depois começar a se expor de maneira pequena, equilibrada. Não queira ganhar muito dinheiro da noite para o dia, isso não funciona, isso é uma ilusão, tá? Então, leve em consideração que vocês precisam ter um fundo de emergência para operar a renda variável. Respeite todas as suas regras previamente escritas e não acredita que é fácil. Tu está operando contra robô de alta frequência e também muitas mentes brilhantes no mercado. E sempre se lembra que, na busca por muitos atalhos, a maior parte das pessoas se perderam no caminho. Então, leve em consideração esse estudo, eu espero ter ajudado. Forte abraço para os amigos que acompanharam até aqui. Até a próxima. Valeu.